Entrevista do dia de hoje. Com muito prazer, nós estamos recebendo aqui o presidente, né, do Esporte Clube Taubaté, o Hélio, para bater aquele papo com a gente. Eu acho que é um momento muito importante, por isso que o Hélio Marcondes, que é presidente do Alviazul, está aqui para falar sobre tudo aquilo que envolve o Taubaté e a possibilidade dele se tornar SAF. Muito bom dia, presidente. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Bom dia, Johnny. Bom dia, amigos aí da 99 FM. Tá tudo bem, né, presidente? Tudo bem, tudo À ótimo. medida do possível, né? Quer viver fortes emoções, vai ser presidente do Esporte Clube Taubaté. Pedro, não é fácil, mas é um amor, né? Já não é a primeira vez, dessa vez eu tô mais experiente. Mas não é fácil. Não Você é fácil. disse aí, não é fácil não, porque assim como todos os clubes do interior do estado de São Paulo, eles passam por uma necessidade muito grande de receita. O tempo mudou, né? Antigamente as cidades do interior ajudavam os clubes da cidade com verbas. E isso foi proibido, né, por lei, que dinheiro público seja investido em clubes de futebol profissional. Você pode até ter uma parceria com o clube na área social da cidade, mas isso é limitado, né? Valores limitados, não dá para você fazer o que fazia antigamente, onde prefeituras montavam seleções para disputar, né? São José dos Campos montou timaços aí com dinheiro público, né? Na década lá de 80, final da década de 70 e de 80. O próprio Taubaté subiu com ajuda, porque o prefeito era o Valdomiro Carvalho, na época, investiu muito dinheiro, né, junto ao Esporte Clube Taubaté. Isso daí parou com o Bernardo Ortiz, o pai, que quando foi eleito presidente, a primeira medida que ele fez, o dinheiro já estava carimbado pela Câmara, o orçamento de ajuda ao Taubaté, e falou, mas é a última vez. O ano que vem eu tenho mais coisas para fazer para a cidade do que ajudar time de futebol. O time de futebol ele tem que ter a sua sobrevivência, ele tem que fazer dinheiro. Não é a prefeitura, eu estou quase imitando o Bernardo Ortiz aqui, né? Não é a prefeitura que vai montar time de futebol. E de lá para cá, foi uma coincidência, porque houve o corte da verba, no ano seguinte, sem verba, o Taubaté já começou a sofrer, caiu para a divisão intermediária, né? Havia subido em 79, caiu. E foi de lá para cá o Taubaté viveu realmente esse problema. Estou até fazendo um resumo aqui e contando essa história, viu, presidente? Porque se faz necessário um investimento. E parceiros hoje é muito difícil se não for pelo sistema SAF, né? Se não for ali pelo método SAF, onde o investidor vem e o clube acaba obtendo ali os seus ganhos percentuais ao investimento, e não o investidor recebe o percentual do clube. É mais ou menos isso, não é isso, presidente? É isso, Pedro. E a SAF, né, é mais um modo para os clubes arrecadarem, né, dinheiro, né, para tocar o futebol. Mas aqui para o Taubaté eu acredito que não seja o único caminho, mas a SAF sim é muito importante. Por que não é o único caminho? Quais são as alternativas que tem hoje o Taubaté? Então, hoje o Taubaté, ele é um clube que ele possui de 100 a 120 milhões de patrimônio. Nós entendemos que o Taubaté pode virar uma SAF, e essa SAF pode ser de várias formas. Ela pode ser o clube majoritário, ela pode ser o clube minoritário, ela pode ser uma SAF só no futebol, ela pode ser uma SAF no clube com o patrimônio e o futebol, e o Taubaté também pode fazer outro tipo de empresa e ser um clube de futebol que ter movimentações com a sua área imobiliária, né, que são as áreas que o Taubaté possui. Presidente, mas que patrimônio tem o time do Taubaté? Eu não entendo quando se fala de 120 milhões de patrimônio que tem o Taubaté. E eu não sei o que, claro, né, não tenho acesso, o senhor pode até explicar para a gente. Quando se fala em patrimônio, você envolve tudo aquilo que está numa área que parte dela é cedida pela prefeitura. Quer dizer, não é do Taubaté. A área é da prefeitura.
Pedro, Como é que o patrimônio é do Taubaté? O estádio essa pergunta é excelente. Porque o estádio é do Taubaté, mas não é do Taubaté, porque está numa área da prefeitura. O campo não pode sair dali, porque se sair dali o campo deixa de existir a doação da área da prefeitura. Não é verdade? Não, essa pergunta é excelente, porque hoje nós temos 100 a 120 milhões de patrimônio, só que hoje o patrimônio do Taubaté está sucateado. Né? A sede social hoje, as piscinas não funcionam, se funciona somente no verão, e olhe lá, a quadra de society está desativada, a quadra coberta, até hoje, com a parceria que nós fizemos com a prefeitura, não tem habites, o prédio da sede social também não está em boas condições. Então o que vale mesmo para o Esporte Clube Taubaté é a área. Já quanto ao estádio, eu digo para você que se nós conseguimos implementar o nosso complexo Joaquim de Moraes Filho e nós trouxermos a arquibancada para dentro, a gente vai ter de 20 mil a 18 mil metros quadrados, que nós somos terrenistas, que nós podemos alugar para terceiros. Nós não vamos mudar a destinação do estádio. Né? O Taubaté vai passar a arrecadar, né, com os aluguéis ali. O estádio continuaria no mesmo lugar, apenas a gente alugaria, faria no termo de uma concessão para grandes empresas. Hoje, vamos dizer, a maioria dos hotéis, quando vai ser construído, eles não constroem, eles não compram o terreno. Eles alugam, né, para construir em cima, e o terrenista em si, ele fica com o rendimento, né, do que for arrecadado. Essa é a grande solução para o Esporte Clube Taubaté. Não tirar a intenção do Taubaté, pelo menos dessa diretoria, né, do clube, dos conselheiros, não é tirar o estádio dali. Seria otimizar melhor as nossas áreas, né? E eu tenho certeza que esse é o futuro. E essa pode ser mais uma saída para o Esporte Clube Taubaté, caso o Conselho não aprove a SAF. Bruno? Hélio, quando você assumiu a presidência do clube o ano passado, e em alguns momentos você disse que não havia nenhum interesse do clube, sob sua gestão, em que houvesse a SAF, diante de que havia uma estabilidade em termos de dívida, que existia um caminho de diminuição de dívida e possibilidades de fazer o futebol acontecer de maneira própria. E nos últimos meses, né, houve essa mudança pública de interesse em se adotar a SAF. Por que houve essa alteração? Por que houve essa mudança de posição de não ter SAF para agora ter possibilidade de SAF no Taubaté? Bruno, quando eu assumi o Taubaté em agosto, setembro do ano passado, a lei da SAF tinha apenas um ano. Aqui no Brasil existe leis que pegam e tem leis que não pegam. Tem leis que vai para frente, outras não. No caso, naquela época, né, eu esperava, né, ter grande apoio, né, de alguns patrocinadores que depois que eu assumi, nós não conseguimos. Né? O Taubaté sempre teve apoio de várias construtoras. Um dos maiores patrocinadores do Taubaté sempre foram construtoras. E hoje, nem a arquibancada nós conseguimos consertar. Então não é uma mudança de opinião. Eu comecei a escutar, né? Os torcedores. Hoje é 80%, 90% dos torcedores me procuram, me mandam mensagem, me procuram no Facebook, no Instagram. Eles querem a SAF, eles querem ver o Taubaté melhor. A questão mesmo da mudança é da gente ter humildade, escutar as pessoas, escutar o que a população quer. O Taubaté não é de uma diretoria, o Taubaté não é de um conselho. O Taubaté é da cidade inteira. Eu acho que isso que a gente tem que mudar, né, quando a gente fala, o Taubaté é particular. O Taubaté não é particular. O Taubaté é da cidade de Taubaté. O Esporte do Taubaté nunca vai sair de Taubaté. Então a gente precisa de mais apoio do ente público. Porque quando a gente fala do Joaquinzão, não posso apoiar o Taubaté porque... Isso eu estou falando de prefeitura. Não posso apoiar o Taubaté porque o Taubaté é particular. Mas quando vai ter jogo da Liga, onde é feito os jogos do Taubaté, as finais? Do Joaquinzão. Quando vai ter alguma coisa, algum evento importante, aonde ser feito? Então o Taubaté é particular, mas ele é de uso público. Então a gente tem que mudar essa questão, que o Taubaté não é visto dessa forma, para que a gente tenha mais apoio do poder público. Então essa mudança de segmento, né, que eu não acredito nem que foi uma mudança de opinião, foi escutar
o que os torcedores, pelo menos a grande maioria, quer. Uma coisa muito importante também, que é muito importante falar, mas eu não estou falando mal das administrações passadas, qualquer pessoa, qualquer investidor, qualquer empresário que vai investir dinheiro para o Taubaté, sendo o Taubaté uma associação sem fins lucrativos, é estranho. Ou a pessoa é apaixonada pelo Taubaté, vai pôr o dinheiro em patrocínio, mas investimento mesmo da pessoa, eu vou investir no Taubaté porque eu vou ter retorno. Como o investidor vai aportar um dinheiro numa associação que não tem fins lucrativos? É muito difícil. Então, eu entendo que... É fundo perdido, chamado na economia de fundo perdido. É que a grande questão dessa última reunião do Conselho, já adentrando nisso, porque tem duas questões muito importantes. Porque o Conselho, primeiro, ele tem que mudar o seu estatuto para permitir a SAF. Isso não quer dizer que o Taubaté vai virar SAF. Ele tem que mudar o estatuto, é uma burocracia que a Associação Sem Fins Lucrativos tem. Tem que passar primeiro num Conselho, depois ser marcado uma assembleia com todos os sócios para mudar o estatuto, para constar que pode virar uma SAF. E assim, também eu entendo que nós temos que mudar o estatuto para poder montar, se não for a SAF, uma outra empresa, né, que traga segurança para que o investidor aporte seu dinheiro. Então foi essa a questão que, com o passar do tempo, você vai ganhando mais experiência, você vai sentindo o mercado, e hoje eu vejo que a situação da cidade de Taubaté não está fácil. Né? Hoje, questão do Taubaté ainda, do estádio, as arquibancadas não estão, o banheiro não estão bons, o gramado não está bom. Ou seja, nós temos que deixar, eu bato muito nisso, nós temos que deixar de ser conservadores. Nós passamos 109 anos do Taubaté, mantendo o patrimônio, mas a gente faz 8 ou 9 anos que nós estamos na Série A2. Eu acho que a diretoria está conseguindo plantar uma sementinha ali no Conselho, que a gente tem que ser mais agressivo um pouco no mercado. Por que nós não podemos, talvez, fazer uma troca da sede por um centro de treinamento? Só um minuto, Hélio, por gentileza. Vamos com o intervalo comercial e continuamos com a entrevista na rede social. O Hélio, nesse ponto que você está falando, Johnny Oliveira não é dinheiro público, né? Então, porque o Johnny entende barbaridade, mas entende de economia de uma forma geral, né? O grande problema do Taubaté é ter mais gasto do que receita, seria isso? Pedro, queria primeiramente cumprimentar o presidente do Taubaté, o Hélio Marcondes, e ao mesmo tempo parabenizá-lo pelo trabalho. Gostei da sua colocação aqui, vai muito de encontro com o que eu defendo. Quando você foi questionado por que a mudança de posição, muito positiva a sua fala de estar ouvindo as pessoas, os torcedores, o que os torcedores do Taubaté esperam do time. Parabenizá-lo aí pelo trabalho, desafio. Pedro falou muito bem aí, né? Quando o professor Ortiz assumiu lá atrás o posicionamento, eu tive a oportunidade de trabalhar como prefeito, um ex-prefeito, de uma cidade onde o time de futebol também tem muita tradição, que é o 15 de Piracicaba, lá de Piracicaba, que me falava o seguinte, pela dificuldade, né, dos times de futebol, dos municípios, né, de ajudar os times de futebol com tradição na cidade, no município. Então tem que parabenizá-lo ainda mais por aceitar assumir esse desafio. Não é fácil. O município hoje, a gente vive uma situação fiscal onde você não tem recurso nem para o básico, né, para o fundamental, para a saúde, para as áreas de segurança, mobilidade, para o que a cidade precisa para crescer e desenvolver. Então tem essa disputa realmente por recurso, Pedro, que precisa ver dentro do orçamento. Eu acredito muito, eu estava comentando aqui, Hélio, que 51% das cidades do Brasil estão trabalhando no vermelho esse ano. 51% dos municípios do Brasil, do total de municípios do Brasil. Então é uma situação difícil, né? Você tem a questão do Pacto Federativo, que do 100% da receita arrecadada pelo governo federal, menos de 20% desse dinheiro ficam nos municípios, e no município é onde as coisas acontecem, é onde precisava ter mais recursos. Então, se você não tem para o básico, como que você vai alocar recurso no esporte? Né? Na questão do futebol. No esporte precisa alocar, mas na questão específica do futebol. É um desafio, precisa ser enfrentado, é uma tradição, 109 anos, como você bem falou aqui, que a gente precisa achar um caminho, de repente na SAF, como você está falando, de preservar essa tradição, de conservar essa tradição e manter o Taubaté aí vivo, ativo,
no futebol, na tradição do município de Taubaté. Muito bem. O presidente, essa reunião que teve no Conselho Deliberativo, que permitiu o estudo do SAF, né, travou um pouquinho a nossa expectativa, porque a gente esperava uma ação mais rápida, né? Por exemplo, que fosse apresentado alguma coisa por parte da diretoria, mas com mais, vamos dizer assim, com mais argumento, com mais projeto, com mais no papel, né, ideias, e houvesse ali não uma aprovação, porque isso não é a galope, mas que fosse muito bem encaminhado. Olha, vamos marcar a Assembleia, então é uma boa sugestão. Não, vai ser realizado um estudo. Sabe lá quanto tempo vai levar para fazer esse estudo? Certamente, possivelmente, Ctrl+C, Ctrl+V, de algo parecido aí no Brasil vai ser apresentado aqui pelo time do Taubaté. Vai ser feito esse estudo e apresentado, porque não há tempo para você pensar em como é que deve ser. Não dá para criar algo em cima daquilo que já é uma prática usual. Quer dizer, vai dar muito trabalho para você elaborar. E aí, esse tempo, ele é contra o time do Taubaté, que passa por dificuldade financeira. O Taubaté passa por essa situação horrível, inclusive às vésperas da disputa de um campeonato, onde ele tem, já estou de volta, né, para a rádio já de volta com uma entrevista, estávamos na rede social entrevistando o presidente do Taubaté, Hélio Marcondes. O presidente, dentro de uma dificuldade, o Taubaté está às vésperas da disputa de um campeonato, sem dinheiro. Digo mais, o senhor pode confirmar, com parte daquilo que a Federação Paulista de Futebol vai destinar para o clube já empenhado, um dinheiro já empenhado, não sei se a federação já antecipou para o Taubaté, quer dizer, vai vir um valor menor para o time do Taubaté com respeito a isso, aumenta mais a dificuldade para a montagem de equipe. É um panorama terrível, não estou sendo aqui pessimista, não estou sendo realista, ou pelo menos acho que eu estou dentro de uma realidade, presidente. Quando nós apresentamos o complexo, né, Joaquim de Moraes Filho, nós já falávamos que nós precisaríamos contratar, né, uma equipe especializada em direito desportivo. Só que isso não é barato. O clube não tem dinheiro. Eu preferi ser cauteloso, passei pelo conselho, o conselho aprovou. Mesmo sendo no êxito, a questão da SAF ou desse impedimento não é uma corrida que quem chegar primeiro ganha. A gente tem que fazer, nós temos um patrimônio grande, nós somos um clube que é uma cidade tradicional, nós estamos no eixo Rio-São Paulo, nós estamos que é um dos melhores fatores, nós estamos a 90 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então é muito importante a gente vir com um estudo, qual é a melhor forma do Esporte Clube Taubaté. Mas eu concordo com você, a questão da gente mudar o estatuto, isso tem que ser urgente, mas essa conversa eu já estou tendo faz já uns, talvez uns 4, 5 meses. O senhor tem a base da SAF? Oi? O senhor tem já uma base daquilo que vai ser proposto? Então, o que o escritório vai propor, qual é a melhor forma do Taubaté, se vai ser majoritário, se vai ser minoritário, se vai usar o seu próprio patrimônio para ser o próprio investidor, que é possível ser feito. Isso eu ainda não tenho esse estudo, porque a gente não contratou. O advogado desportivo só vai passar o parecer dele, né, quando a gente efetuar o pagamento ou assinar o contrato ad êxito, né? Então seria dessa forma. A gente tem que ser cauteloso, porque talvez a SAF não saia com a rapidez que a gente está pensando, né? A gente tem que escolher o melhor caminho para o Esporte Clube Taubaté. E com relação à cota da federação, não. A cota da federação a gente recebe 100%. Para o torcedor, o que é que difere terceirização e SAF? No final das contas, é quase a mesma coisa. Acontece que a SAF, o Taubaté pode ser majoritário. O Taubaté pode ter uma participação. Mas isso não difere, né, da terceirização. O Taubaté já foi terceirizado em algumas oportunidades. É uma saída, presidente? Então, mas todas as vezes que foi terceirizado, foi as vezes que o Taubaté teve as maiores dívidas. Hoje a gente sofre muito, acabou há pouco tempo, mas são as dívidas
da época da Meca Sports. Aliás, Joel, você participou naquela época que houve a saída da Meca e a retomada do futebol para o Taubaté? Você já estava no clube? Já estava no clube, só que quem era o advogado mesmo era o Ricardo Viana, o presidente do conselho. Ele que acabou isso. cabeçando todo esse Mas processo. a gente de mudança. trabalhava junto, tanto o Ricardo quanto o Caio Matos e eu. O Caio Matos era o diretor jurídico da época do Taubaté e eu estava junto ali, mas somente do escritório. Não tive participação muito direta mesmo, mas já era sócio desde aquela época do clube. Ô Hélio, e essa questão da SAF, você colocou que ela pode acontecer diante de uma garantia do patrimônio do clube. Ela surge essa ideia também diante do fato da proposta do Centro Empresarial Joaquim de Moraes Filho? Surge essa situação também de SAF no futebol, tendo a questão do estádio a ser passado para investidores? Não, com certeza. O estádio Joaquim de Moraes Filho, todo mundo que você conversa, 100% da população hoje, se você chegar e falar do Joaquim de Moraes Filho, vai falar que a bancada tá ruim, que a bancada tá caída. Quando a gente soltou aquele vídeo, o que a gente queria provar? Não, ele tá ruim, mas olha o que ele pode acontecer. Olha o que nós podemos fazer. O que é possível Taubaté crescer. E não é só o futebol, não. Nós vamos trazer emprego, nós vamos trazer comércio. A gente vai melhorar demais ali. Ali é uma área que, como o Pedro disse, do estádio, pertence à prefeitura. Mas é uma área morta. Enquanto for do Taubaté, enquanto o Taubaté continuar da forma que está, é uma área morta. E também nós somos isentos de IPTU. A partir do momento que o Taubaté empreender ali, que eu falo Taubaté, eu acredito que em uma cidade, nós temos que estar junto. Não é só o Esporte Clube Taubaté. A gente precisa do apoio tanto do ente municipal, estadual, federal, para a gente crescer, a gente trazer emprego. A gente trazer, o Taubaté precisa crescer. Então eu acredito que ali é uma grande saída para a gente fazer vários empreendimentos. E a área do Taubaté, né, Bruno? A área do Taubaté é fantástica. O que está em cima, né? Eu acredito que não está em boas condições, mas a área do Taubaté é uma área muito nobre. Dificuldades para montar o time para o ano que vem. O Taubaté teme pela sua sorte do ano que vem ou está num bom caminho aí de contratar um time para fazer uma boa campanha? Pedro, quando a gente assumiu o ano passado, a gente olhava e via Ponte Preta, orçamento 50 milhões o ano inteiro. Novo Horizontino, orçamento imenso. Série B de Brasileiro. A gente olhava e falava, vamos montar um time mais barato. Vamos disputar e vamos manter no meio da tabela. Talvez a gente classifique, talvez não. E a gente manteve. Eu acredito que na 11ª rodada a gente já atingiu a pontuação que não caía mais. A gente atingiu 15 pontos. Aí tava 2 vitórias de classificação. Aí nós acho que perdemos 3, 4 últimos jogos. Esse ano eu vejo um campeonato muito disputado, onde você olha e não vê um time, não, aquele lá, certeza que vai cair. Não existe. Mas eu não vejo também um time muito acima dos demais. Então o Taubaté vem mais forte, nós vamos fazer mais investimento, nós vamos contratar. Hoje nós estamos com uma base que esse ano a gente teve um grande apoio dos vereadores de Taubaté e também da Secretaria de Esportes. Então a gente já tem uma base que vai poder ajudar o Esporte Clube Taubaté e a gente vem com um time forte e esse ano a gente vem para subir. Eu ouvi falar que eu digo dentro da própria imprensa, né, da rede social também, de que o Taubaté está já com o time praticamente fechado, apalavrado para fechamento? Nós começamos mais cedo, né? Nós contratamos o treinador, eu acho que foi em agosto. Aí já começamos a montagem. Hoje nós temos, acredito que cerca de 70% já do time contratado. Desafio, coloca aí um bom de bola que vai jogar no Taubaté o ano que vem. Então, posso falar uma coisa para você? Você não acredita a vontade que eu tenho de anunciar os jogadores. Presidente! Só que o que acontece, deixa eu explicar o porquê que eu não posso fazer isso. Porque a maioria dos anos anteriores, quase todos os anos anteriores, a gente anunciava. Aí se der um imbróglio jurídico, ele pede o registro desde a época que eu anunciei. Eles vão lá, vão na internet, botam uma fala minha, o presidente já falou que me contratou lá em setembro. Aí eles pedem o vínculo retroativo. Então, por questões contratuais, a gente não pode falar. Dentro do que é nos permitido, terminando a entrevista, vou encerrar, presidente, com o seguinte. Subir para a primeira
sempre é uma luta prioritária. Não cair também é super importante, mas terminar na frente do São José é fundamental. São José é uma batalha nova, né? Eu já tive esse jogo em 2015. Foi um jogo que nós estávamos numa situação melhor que a deles. Só que eles vieram com muita raça e foi um jogo muito difícil pra gente. Foi o ano que a gente teve o acesso, que nós fomos campeões. A gente empatou de 1-1 em casa. Foi um jogo muito difícil. Passei 3 missões, viu, presidente? Subir, se não subir, não caia e termina na frente de São José. Tá? Então são 3 missões do time do Taubaté. 3 desafios. Né? É que o São José em porque si a rivalidade aqui na região é muito sim. importante. O São José vem numa crescente. Ele Sim. deve montar um time forte para o ano que vem, porque ele vem nessa crescente. Né? Ele vem com oxigênio, vamos dizer, mais limpo, né? Podemos dizer assim. O do Taubaté dá ali uma dificuldade para respirar. Né? Então a gente... mas uma Série A3 é diferente de uma Série A2. Numa o Série A3, investimento é muito maior, Série né? A3 a gente... Mas eles não vão ter problema com o estádio, já estão ganhando o Taubaté. O Taubaté tem problema com o estádio. Temos muitos tem muitos muito problemas. que correr atrás. Né? Tem muitos presidente, problemas. muito obrigado pela presença aqui, viu, presidente? Foi um prazer, viu? Um abraço a todos, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para algum retorno. Legal. Um abraço. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.